Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos ativos mais intrigantes e, sinceramente, mais fora do radar de toda a Bolsa Brasileira. Nós vamos destrinchar o Banco do Nordeste, o famoso BNBR3. Sabe, existe um paradoxo meio maluco no mercado financeiro. Às vezes, as empresas que dão os lucros mais absurdos são exatamente aquelas negociadas pelos preços mais baixos. É o que a gente chama de desconto na tela. E olha, o Banco do Nordeste é o garoto propaganda perfeito disso. A gente vai entender exatamente o que está acontecendo com esse ativo que simplesmente desafia as regras normais de valuation de bancos. Para isso, a nossa conversa de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. Vamos falar sobre ele ser um ativo fora do radar, os números e valuation que chamam a atenção, o modelo de negócio diferentão, o peso real dos riscos e, para fechar, como fica a estratégia e os dividendos. Ponto 1. O ativo fora do radar. Literalmente, um gigante silencioso. Pensa comigo, o Banco do Nordeste não está naquelas manchetes diárias de fintechs, nem fazendo propaganda no horário nobre como os grandes bancos ali do eixo Rio-São Paulo. Por ser uma entidade estatal e ter um foco regional, ele acaba sendo ignorado pela grande massa. Mas é aí que entra essa frase. É um típico caso de deep value na Bolsa Brasileira. Deep value, sabe, é basicamente você comprar algo por uma fraçãozinha do que aquilo realmente vale. Os investidores mais cascudos do mercado adoram esse banco justamente por isso. Ele entrega lucros bilionários, consistentes, mas a etiqueta de preço dele é minúscula. É como achar um diamante bruto esquecido numa gaveta. Isso nos leva ao ponto 2, números e valuation. Vamos ver o que os dados realmente mostram para a gente. A gente está falando de projeções de um lucro líquido de quase 2 bilhões e 800 milhões de reais. Isso é um crescimento projetado na casa dos 31%. O lucro por ação, o EPS, chega a bater R$ 28,59. Mas olha, o que choca de verdade aqui é o P/L, o preço sobre o lucro. Ele fica ali oscilando entre 3,8 e 4,2 vezes. Traduzindo do francês, em uns 4 aninhos, o banco gera em lucro exatamente o que ele custa hoje na bolsa. Não é loucura? E ele ainda te entrega um dividend yield de 5 a 6% no processo. São números de uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. E se você não está tão acostumado com esses múltiplos, dá uma olhada no P/VPA, que está em cerca de 0,73. Isso indica o quanto o mercado está pagando pelo patrimônio da empresa. Se tivesse em 1, o mercado estaria pagando o preço justo do balanço, o que já seria bom. Mas a 0,73 significa que para cada R$ 1 de patrimônio real do banco, você está pagando só 73 centavos. O mercado simplesmente avalia o banco por menos do que a soma das próprias peças dele. Então, resumindo essa tese otimista, o nosso bull case, a gente tem um alinhamento raríssimo de se ver. O valuation está lá no chão, os lucros estão crescendo firme, os dividendos são atrativos e, para melhorar, a volatilidade é baixíssima. O beta é de mais ou menos 0,24, ou seja, o papel oscila bem menos que o resto do mercado. Tudo isso com aquele desconto no patrimônio que a gente acabou de falar. Parece o negócio do século, né? Mas como que eles geram todo esse dinheiro? Isso leva a gente para o ponto 3, o modelo de negócio, que é bem diferente dos bancões tradicionais. O grande segredo aqui é que o Banco do Nordeste nem tenta jogar o mesmo jogo desses gigantes que a gente conhece. Pensa comigo. De um lado você tem Itaú, Bradesco travando uma guerra comercial absurda, brigando por cada cliente de varejo, tomando pancada das fintechs toda hora. Do outro lado, o Banco do Nordeste está de boa, jogando em outra liga. O foco deles é totalmente regional. Eles operam pesado com o FINED, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Eles simplesmente dominam o crédito rural e o microcrédito subsidiado na região deles. Eles não estão nem aí para oferecer cartão de crédito sem anuidade para o cliente do Sul. O negócio deles é financiar o desenvolvimento de uma região inteira. Esse modelo cria o que a gente chama no mercado de moat, um baita fosso de proteção. Como a competição direta é bem menor, as margens deles ficam estáveis. Esses fundos constitucionais garantem uma receita super previsível, que não fica balançando com qualquer crise de consumo no curto prazo. E claro, tem um impacto social e econômico fortíssimo, o que torna o banco meio que indispensável por lá. Mas calma lá. Ponto 4. O peso dos riscos. Se os números são tão bons, por que o mercado joga o preço lá para baixo? O grande elefante na sala, sem dúvida, é o risco institucional. Ele é uma empresa estatal, então sofre aquela forte influência política, sabe? O mercado sempre fica com o pé atrás temendo alguma interferência na gestão. Fora isso, o crescimento deles tem um teto. Não é um banco que vai expandir loucamente pelo Brasil afora. E tem a questão da receita. Eles dependem demais de políticas públicas de crédito. Se uma canetada ludar as regras do Fundo Constitucional amanhã, o banco sente a pancada na hora.
Mas tem um número muito específico que faz muito investidor grande sair correndo. E o número é 0,6%. Isso aí é o free float do banco, exatamente. Só 0,6% do total das ações estão circulando livres na bolsa para a galera comprar e vender. O resto está tudo travado na mão do controlador. Com uma liquidez bizarramente baixa assim, um fundo de investimento grande simplesmente não consegue entrar ou sair do papel sem causar um terremoto no preço da ação. Para o investidor menor, isso significa que a ação vai ter uns movimentos meio sem sentido às vezes e não vai ter muita facilidade de negociação no dia a dia. E agora chegamos ao ponto 5, estratégia e dividendos, o nosso veredito final sobre a tese. Colocando tudo na balança, lucros monstruosos de um lado, risco estatal e iliquidez do outro, fica bem claro. Esse não é um ativo para quem busca aquele crescimento explosivo. É, acima de tudo, um ativo de renda, uma vaca leiteira. O histórico mostra um dividend yield médio bem constante, perto de 5,4%, com o banco pingando JCP com frequência na conta. Como o modelo de crédito deles é protegido e gera muito caixa, a empresa tem total fôlego para sustentar essa distribuição de grana para os acionistas minoritários. Então, qual é a estratégia aqui? Tudo depende do seu horizonte de tempo. No curto prazo, esquece. Aquela liquidez baixíssima vai fazer o preço dar uns solavancos que não fazem o menor sentido. No médio prazo, a cotação tende a ir acompanhando a entrega de lucros e os dividendos. Mas é no longo prazo que a mágica acontece. Ele se prova como um excelente gerador de renda recorrente que continua funcionando feito um reloginho, ignorando aquele barulho histérico do pregão de todo dia. O resumo da ópera de toda essa nossa análise é esse. O BNBR3 é uma máquina de lucro barata. Aquele desconto absurdo que a gente vê na tela não é um errinho de matemática do mercado, é o preço que o mercado cobra, o chamado prêmio de risco, justamente por ser uma estatal sujeita à política de Brasília, somado àquele problema chato da falta de liquidez. O que nos deixa com a grande pergunta de $1 milhão. Será que o desconto por esse risco estatal vale a pena para você? Se o mercado um dia achar que o risco diminuiu, a ação pode disparar. Se o risco continuar, ela continua barata, mas te enchendo de bons dividendos baseados em lucros sólidos. No fim das contas, investir é sempre equilibrar risco e recompensa. Bom, pessoal, peço que deixe o seu gostei e um comentário no vídeo. Isso ajuda demais o canal Vamos Fazer Dinheiro. Aproveite para se inscrever no canal e não esqueça a ativação do sininho para não perder os novos vídeos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E olha, se você quer se aprofundar, recomendo fortemente que clique no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você não pode perder. Aproveite agora. Um abraço e até a próxima.